A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. É uma alegria muito grande estarmos mais uma vez, nesta manhã de quarta-feira, no nosso Vida Devocional. E é uma alegria também poder compartilhar com você aqui ao final os pedidos de oração. Por isso, desde já, a hashtag fica a dica aí, ó. Coloca o seu pedido de oração. A alegria do Senhor é a nossa força, mas mesmo que você esteja passando aí por dificuldades, alegre-se no Senhor, alegre-se pela salvação, alegre-se porque mesmo passando por tempestades, desafios, dificuldades, o Senhor é a sua rocha sempre e nada vai abalar a sua vida e o seu relacionamento com Ele. Nem doença, nem tribulação, nem morte, nem guerra, nada disso pode te separar do amor de Deus. Essa é a declaração que você pode fazer. Por isso, coloque aí com alegria mesmo, ainda que com lágrimas no coração, se alegre no Senhor nessa manhã, confie no Senhor sempre. Esse é o tema da nossa mensagem nessa manhã, dessa devocional, onde nós podemos olhar ali, já vai abrindo aí a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Profeta Abacuque, capítulo 3. Nós vamos ler os últimos 3 versículos desse livro que é uma oração. Esse livro é uma oração e esse livro é uma oração que se torna uma canção. E esses 3 últimos versículos, que são muito conhecidos da comunidade cristã como um todo, trazem para nós essa confiança. Confie no Senhor. Quando? Sempre. E aí coloca o seu pedido de oração aqui no nosso chat, ao vivo, que daqui a pouquinho a gente vai estar compartilhando com você aqui esses pedidos de oração. A gente vai ler com você e no final a gente vai orar juntos, amém? Então, abra sua Bíblia comigo aí, mais uma vez eu repito aqui, Abacuque, capítulo 3, versículos 17, do versículo 17 até o versículo 19, né? E a temática é essa, confie no Senhor sempre. Por isso, já com a minha Bíblia aqui aberta, acompanhe aí na sua casa, pode ser através do seu dispositivo, pode ser também na sua Bíblia. Eu gosto muito da Bíblia impressa, viu, pessoal? Então, tem essa prática. Use a Bíblia no seu dispositivo eletrônico aí, seja no celular, tablet, computador, seja onde for. Use como um momento aí mais de acessório e de emergência, mas nada melhor do que a Bíblia impressa, Deus falando ao seu coração com tempo de qualidade, né? Agora, se você está nos acompanhando de um local aí que você não consegue, ouça a palavra de Deus nesse momento. Se você está dando carona até mesmo no seu carro aí, ouvindo o áudio pelo menos dessa mensagem, Deus abençoe sua vida, escute a palavra do Senhor que diz assim, Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças, e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto, para instrumentos de 10 cordas. É isso, essa é a palavra do Senhor. Essa foi a oração de Abacuque, que depois se tornou um cântico. E eu quero dizer para você já nessa manhã, iniciando, dizendo que a palavra de Deus, que deve ser o nosso parâmetro, que deve ser o nosso arrímio, ela tem inúmeras promessas. E por isso a gente pode confiar no Senhor que essas promessas que estão na palavra de Deus vão se cumprir em nossas vidas. Entretanto, existem momentos, muitos momentos, aliás, em nossas vidas, que nós passamos por uma tremenda luta no nosso ser, no nosso coração, a nossa fé muitas vezes é abalada e as situações que acontecem comigo, com você, são situações que saem de um jeito que a gente não esperava. Coisas que nós esperávamos que fossem tranquilas, conversas,
resoluções de problemas, um determinado negócio, um estudo, uma prova. Quando você vê e você acha que aquilo estava sob controle, você percebe que, de alguma maneira, saiu do jeito que você não queria. E aí a resposta de Deus para mim e para você nessa manhã está nesse pequeno livro do profeta Abacuque, que é a resposta de que o que o Senhor deseja para nós muitas vezes é diferente daquilo que esperávamos que acontecesse. No nosso trabalho, na nossa família, nos relacionamentos, nos estudos. E é por isso que eu pergunto para você, o que fazer quando não entendemos o plano de Deus? E quando o trajeto do plano de Deus inclui nas nossas vidas momentos dificultosos, podendo dizer até momentos sombrios, quando uma doença se abate no meio da nossa família, com pessoas que amamos, ou até conosco mesmo, e aí perguntamos, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que desse jeito? E não foi diferente na vida do profeta Abacuque, porque ele enfrentou tal dilema, e ele não estava entendendo por que Deus estava executando o seu juízo sobre Judá, utilizando o perverso povo babilônio, os caldeus, o povo babilônio, que era um povo mau, perverso, estava sendo usado pelo Senhor como chicote de Deus para castigar o seu povo. E aí o castigo tem que ser justificado aqui, se você está ouvindo a palavra de Deus conosco a primeira vez. O povo de Deus, no Antigo Testamento, em Israel, cometeu o pecado de adultério contra o Senhor. O Senhor tinha o povo como a sua esposa. Deus, o perfeito marido que cuidava da sua esposa, o povo de Deus, Israel, tinha ciúmes desse povo. É isso que nos diz a palavra. Que Deus, o seu coração se derrete de amor pelo seu povo. E ali no Antigo Testamento, ele diz que o povo não deveria cair em pecado de adultério, na idolatria com outros deuses. E foi isso que o antigo Israel fez o tempo todo. Tanto que quando você vai ter ali Roboão, o filho de Salomão, que imputa pesados impostos sobre o povo, há a divisão de Israel, que era unificado desde o reinado de Davi. Salomão, que foi um reino, teve ali no seu reino um reinado de sabedoria e paz, mas mesmo assim pecou diante do Senhor. E o seu filho Roboão comete tamanha infelicidade de sobrepujar o povo com impostos, que o povo acaba se dividindo. 10 tribos ao norte, reino do norte, que inclusive tem uma rebeldia, uma incursão, uma revolta de Jeroboão, e toma ali aquelas 10 tribos para que elas inclusive se separassem e ficassem contra Roboão, que ficou no reino do sul, ou seja, reino de Judá, e ali a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e as demais 10 tribos ficaram nessa revolta. Tanto que Israel, ou seja, reino do norte, é o primeiro a cair 100 anos antes desse momento em que o profeta Abacuque está questionando ao Senhor por que Deus executou o seu juízo contra o reino de Judá usando os babilônios. 100 anos antes, cai o povo do reino do norte, as 10 tribos, sob ali o jugo do império assírio, com Tiglat-Pileser III. De modo que esse povo também caiu, o reino do norte cai primeiro, por causa do seu adultério com o pecado da idolatria, justamente porque levantou bezerros de ouro ali em Betel, em Dan, e naquele momento em Samaria, com a mistura de todos os outros povos, as pessoas serviam a muitos deuses e queriam servir ao Senhor também. Então vejam, o que Deus exerce sobre o seu povo, e essa é uma explicação geográfica, teológica, para que você possa entender por que Deus puniu o seu povo. Deus vai lá e pune o reino do norte por causa do pecado da idolatria. Ou seja, entregar o coração aos pequenos ídolos do dia a dia. Isso é um alerta para mim e para você. E Deus vem trazendo os seus profetas para o reino do sul, onde o templo permanece ali no reino do sul, em Jerusalém, dizendo que, inclusive, os levitas permaneceram, ou seja, ainda com os sacrifícios apontando para algo que deveria ser correto, né? Os sacrifícios, inclusive, e todo o sistema sacrificial apontava para Cristo. Aquele povo ainda permaneceu por mais 100 anos, ou seja,
do Reino do Norte, 20 reis que tiveram ali, todos eles foram péssimos e caíram no pecado da idolatria. No Reino do Sul, Judá, de 20 reis que também tiveram ali, apenas 8, mas pelo menos 8, né, foram fiéis ao Senhor, quando você vai lembrar, por exemplo, do reinado de Josias. Mas vejam, meus irmãos, não teve jeito. O Reino de Judá, o Reino do Sul também caiu. E agora a gente está aqui, verificando isso, uma oração de Abacuque que não entende por que o Senhor executou o seu juízo através do perverso exército babilônio. Apesar disso, a resposta de Deus ao profeta, a qual ecoou na vida de Paulo, ensinou a essência da vida para aqueles que esperam em Deus. Ou seja, se você abrir a sua Bíblia aí, em Abacuque 2, versículo 4, você vai ver que lá em Abacuque está escrito assim: o justo viverá pela sua fé. E é o que está lá em Romanos 1,17. Paulo, firmado na palavra, toma essa palavra de Abacuque e a interpreta de uma maneira correta, que é: o justo viverá pela fé, a fé salvadora em Cristo Jesus, que nos torna aí capacitados para mergulhar nessa fé que honra a Deus, e creia nisso, a fé honra o Senhor, e o Senhor vai honrar a sua fé, guardando a sua vida em meio às tribulações. Era isso que Deus estava clamando. Então, no meio desse momento em que Abacuque está fazendo uma oração, e esses 3 capítulos de Abacuque é uma longa oração, a gente não pode deixar de destacar que Abacuque aqui, ele está colocando o seu clamor diante do Senhor, colocando a sua reclamação. Veja, e não é incorreto você colocar as suas petições diante do Senhor com a sua sinceridade, como Jó fez. Jó foi sincero: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Quando Jó passou todas as calamidades na sua vida. E você pode colocar. O problema não é colocar, mas é a maneira como você coloca. Você está sendo humilde ou você está exigindo? E claro, Abacuque colocou diante do Senhor e ele se mostrou ali desanimado. Uma reação normal de qualquer ser humano. Eu e você, quando passamos por lutas, é claro que nos sentimos desanimados. Mas, quando enfrentamos uma situação de perigo, eu e você, de sofrimento e de dor, se nós tivermos a esperança no nosso Deus, no nosso Senhor, e a certeza de que Ele está do nosso lado, a forma como nós reagimos frente aos problemas vai contar muito, meu amado irmão e minha irmã. Por isso, a gente deve reagir como Abacuque reagiu aqui. A gente deve imitar Abacuque, porque ele colocou as suas petições diante do Senhor. Ele fez as suas reclamações e disse: Senhor, por que o Senhor está usando os perversos caldeus? Porque o perverso exército babilônio, justo eles que são tão maus, estão sendo instrumentos de juízo sobre o teu povo que pecou, o teu povo idólatra, Senhor. Por favor, nos explique o que está acontecendo. Mas a imitação que nós devemos fazer é o texto lido aqui agora. O final, os 3 últimos versículos, porque a imitação correta é que quando você se derrama diante do Senhor, através desse instrumento poderoso que é a oração, Deus vai lavando o teu coração nessa conversa com Ele. E nessa conversa com o Senhor, você vai ver que a tristeza vai sendo lavada e vai sendo retirada do seu coração. E a gente pode imitar o profeta Abacuque nesse sentido, porque ao final, uma oração que começa triste, ela termina alegre. O profeta se alegrou em Deus e prosseguiu confiando na sua sabedoria e na fidelidade de Deus, independente das circunstâncias. Independente de qual era o plano de Deus para a sua vida, se alegre sempre, confie no Senhor sempre. Mas precisamos observar também onde Abacuque encontrou tamanha força para seguir em frente, face a uma desesperança como essa, vendo o povo ser ali dizimado, humilhado, castigado, levado cativo para a Babilônia, o cativeiro babilônico, que durou 70 anos. Como que Abacuque conseguiu encontrar novamente a alegria? A alegria que Davi pediu lá no Salmo 51, quando ele diz: Senhor, restitui a alegria da salvação. Com licença, meus irmãos. Se nós observarmos a declaração de Abacuque nesses 3 últimos versículos que lemos nessa manhã, nós vamos ver
que essa declaração ela está baseada na própria palavra de Deus. Esse grito do profeta, ele está agarrado à palavra de Deus. E por que eu estou falando agarrado? É porque Abacuque se abraçou, e ele se abraçou à palavra. Então eu e você precisamos nessa manhã, em nome de Jesus, nos agarrarmos à palavra de Deus, seja a situação que você esteja enfrentando. E eu quero dizer que quem você é, conta muito como você vai reagir se você está firmado na palavra de Deus. Qual é o seu nome? O seu nome diz muito sobre você. Quando as pessoas lembram o seu nome, quais são as características que elas pensam sobre você? Eu, quando coloquei o nome no meu filho, o Davizinho, o mais novo, que Davi significa filho amado, era isso que eu queria para a vida dele, que ele fosse um homem muito amado, amado por Deus, amado pelas pessoas e que ele transbordasse esse amor. Veja, e Deus nos chama pelo nome, e Deus transforma o nosso nome. Não vai transformar, não vai mudar o nosso nome lá no registro geral, né, na identidade. Mas ele muda o nosso ser e a nossa personalidade, o nosso caráter, conformados a Cristo, e as pessoas olham para o nosso nome e dizem, eu lembro do pastor Vinícius, eu lembro de João, eu lembro de Samuel, eu lembro de reverendo Mariano, eu lembro de reverendo Arival, e as pessoas quando lembram as características melhores, porque somos pessoas de Deus, amadas pelo Senhor. Veja, por que eu estou falando isso? Eu e você precisamos abraçar a palavra de Deus. E qual era o significado do nome de Abacuque, que lá no hebraico era Habacuque? A palavra Abacuque significa abraço, ou seja, Abacuque pegou todo o seu ser e disse, esse sou eu, um profeta de Deus, conhecido de Deus, e como profeta, aquele que está designado para proclamar a palavra do Senhor, então eu preciso fazer aquilo mesmo que eu declaro. Se eu ensino a palavra, eu preciso me agarrar à palavra, eu preciso abraçar a palavra de Deus. Querido, nessa manhã, em nome de Jesus, abra o seu coração e abrace a palavra de Deus. E você vai ver. E é isso. Abacuque conseguiu, em face à desesperança, em face às lutas que ele estava enfrentando, ele conseguiu abraçar a palavra de Deus, basear a sua força, a sua alegria na palavra de Deus, porque ele olhou para as palavras do salmista Davi. Davi que escreveu séculos antes ali, se você olhar na referência, geralmente na sua Bíblia aí tem uma referência cruzada, você vai ver que esses 3 últimos versículos são uma referência ao Salmo 18. Ou seja, Davi já tinha vivido séculos antes e já tinha escrito o Salmo 18. Abacuque consumia a palavra de Deus, vivia a palavra de Deus, o seu parâmetro era a palavra de Deus. Ele olha para o Salmo 18 e diz, o Salmo 18, por exemplo, versículo 2 e 3 diz, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Em nome de Jesus, agarre-se à palavra de Deus, abrace. Habacuque, foi isso. O seu nome disse a ele mesmo, olha, eu devo abraçar a palavra de Deus. Quem você é? Como Deus lhe chama? Ele te chama pelo nome? E se ele te chama pelo nome, ele te chama nessa manhã, para você abraçar a palavra de Deus. Além disso, Abacuque se agarrou ao Deus da palavra. Porque a gente gosta muito de estudar a Bíblia, a gente gosta muito de falar, a gente gosta de pregar, de ensinar, mas além disso, além de você falar e meditar dia e noite nesse livro da lei, como foi a recomendação de Deus para Josué, né? Não cesse de falar do livro da lei, medita nele dia e de noite, mas viva, né, para que você possa fazer o que esse livro diz. Ou seja, quando nós entendemos a palavra de Deus e passamos a andar com ele e executar os seus mandamentos, porque o amamos, isso demonstra que nós nos agarramos ao Deus da palavra. Assim como fez Jacó, quando foi atravessar o val de Jaboque, ali o ribeiro de Jaboque, ele se agarrou a Deus e disse, Senhor, ainda que na tua declaração o Senhor me diga aí, se eu vou me agarrar ao Senhor, mas eu só solto quando o Senhor me abençoar. Então se agarra ao Deus da palavra, obedecendo e executando, ou seja, o registro desse livro aqui de Abacuque é uma extensa conversa, é uma oração com o Senhor. Você precisa se agarrar à palavra e ao Deus da palavra
orando também. Você deve ler a palavra e deve conversar com o Senhor, porque você percebe aqui que esse livro, que é curto, mas é uma longa oração, você vai perceber que Abacuque investiu um longo tempo de oração com o Pai. E é através da oração que nós entregamos as nossas súplicas. É por causa desse momento de intimidade com o Senhor é que passamos a entender a sua vontade. Você lê a palavra de Deus e entende a vontade de Deus, mas quando você ora e coloca ali, o Espírito Santo vai coadunando o seu coração com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E mesmo que muitas vezes essa vontade não seja a nossa, mesmo que gostemos ou não, assim como Abacuque, devemos entender que Deus age em todas as coisas para o seu santo propósito e para o nosso bem, ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. É isso. Por isso, ore ao Senhor nesse sentido. Quando a situação, meu querido e minha querida, estiver difícil, estiver amarga, em nome de Jesus, Cristo é a sua força. O Deus da palavra, o Verbo vivo, a palavra encarnada, Ele é o seu parâmetro. E a ferramenta que nos conecta a essa confiança em Cristo Jesus é essa fé. Essa fé é declarada em Abacuque 2:4, essa fé é declarada por Paulo em Romanos 1:17. Essa fé é uma atitude, quando você derrama a sua fé diante do Senhor, pedindo a Ele, Senhor, aumenta a minha fé, para que eu possa crer que o Senhor está comigo o tempo todo e eu possa atravessar esses problemas, é uma atitude de consagração e obediência ao Senhor Jesus Cristo. Ela é a estabilidade que vai mandar calar os ventos e as ondas que estão assolando a sua vida. Ele é quem repreende o inimigo quando a opressão assola a sua família. Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos dá essa fé para crer nele, é Ele que nos dá essa boa nova de novidade de vida, crendo na palavra, utilizando a oração como ferramenta. Ele é o Evangelho, poder de Deus inesgotável para nos amar e nos renovar em meio às dificuldades. Creia nisso em nome de Jesus. Que possamos fazer nessa manhã como Abacuque, que possamos abraçar a palavra de Deus, que nos acheguemos com humildade e honestidade na oração diante dele, para que a nossa fé seja aumentada nele, que confiemos no Senhor de todo o nosso coração, independentes das dificuldades, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Se alegre no Senhor nessa manhã, que o louvor, essa oração se transforme em louvor, que o louvor esteja sempre nos seus lábios, nos meus lábios, e mesmo que o cenário seja aterrorizante, seja assolador, seja triste, ainda assim nós vamos nos alegrar no Deus da nossa salvação. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem feito uma campanha de oração. Estamos num momento em que toda a liderança, o pastorado, os presbíteros, o conselho, os diáconos, estamos nos reunindo aqui cedo para orar. E por isso, em nome de Jesus, faça dessa ferramenta agora, a oração, um instrumento que você também possa se agarrar a ela para falar com Deus, abrir o seu coração, rasgue o seu coração nessa manhã e diga, Senhor, aumenta a minha fé para que eu possa me alegrar no Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus, faça isso, querido, e eu quero agora orar com você. Eu quero que você coloque aí o seu pedido, eu já vou acessar aqui, que Deus abençoe muito a sua vida, que Ele te chame pelo nome e que o seu nome faça a diferença também para outras pessoas abraçarem a palavra de Deus, terem a sua fé aumentada e a sua oração ser derramada diante do Senhor. O pessoal da equipe aqui da nossa IPPTV já mandou o link aqui, eu já abri, vamos compartilhar alguns pedidos de oração e aí a gente vai poder caminhar e vai ser uma bênção. As pessoas já entram aqui pela manhã dando o seu bom dia, graça e paz, uma alegria, né? Ver o Jorge aqui, o Sérgio Lopes, a Ângela Luna, todo mundo mandando bom dia, Ricardo Reis sempre com a gente, né? Lá de Araçatuba, Deus abençoe a sua vida, Ricardo, oramos por você, viu? A Lourdes Cesário de Suzano, Antônia Lacerda, quase uma parente minha aí, talvez, né?
Sou Vinícius Lacerda, Deus abençoe, viu? A Lourdes, oração pela sua família e conversão. Vamos orar, querida. Marcos Souza, oração por causa na justiça. Vamos orar em nome de Jesus. E a Antônia Lacerda, Jesus é o caminho. Isso aí, querida, vamos juntos. E a Nilma vai dizendo ali, dando glória a Deus conosco nessa manhã. A Isva pede oração pela sua família, vamos orar. A Dirce nos dá bom dia e a paz de Cristo. O pessoal lá da Vocation, eu acho que é isso, Vocaticon, está pedindo oração pela sua vida e por todos da sua família. Marlene, Deus abençoe sua vida, Marlene. Mais uma vez aqui, perdão, a Isva pede oração pela sua filha Valéria, que vai fazer uma cirurgia. Querida, vamos orar em nome de Jesus por isso. A Antônia diz aqui que pede oração para que Deus venha despertar, aí que haja um despertar ali e abrir uma igreja em Quiterianópolis, no Ceará. Querida, quem sabe, né? Vamos orar por isso aí, que os planos de Deus sejam esse aí para nós. A Marídia Evangelista pede oração por ela mesma e vai fazer uma cirurgia de vesícula na sexta-feira. Rio de Janeiro, terra amada, minha terra do coração, terra natal. Morei mais de 40 anos aí no Rio de Janeiro, coisa boa. Um abraço nessa cidade maravilhosa. Vamos orar por você, viu, querida? A Irisneia pede oração pelo seu sobrinho Eliseu, está aguardando o resultado da primeira sessão de quimioterapia. Em nome de Jesus, que o seu sobrinho seja curado através desse instrumento aí da quimioterapia, mas que haja um milagre também, vamos orar por isso. A Glória diz ali, saúde de Áurea, vamos orar também. Peço oração pela libertação e salvação do meu filho, diz a Conceição. Rapaz, temos até um pessoal aqui parece um Star Wars esse negócio, né? Obi-Wan, meu Deus. Então, a gente está ficando intergaláctico aqui, né, nessa manhã. A paz de Cristo, meu amigo. Minha esposa está com... Olha, irmão, vamos orar por esse momento que ela passa aí por essa aflição, por essa doença. E o nosso irmão aqui, que tem um codinome Obi-Wan, está muito abatido. Vamos orar por você, por esse momento aí de doença da sua esposa, né, que o Senhor haja com poder e graça, afofe o leite aí, afofe o leito aí da sua esposa, para que ela se recupere em nome de Jesus. A Sandra Leite, bom dia, irmãos, que Deus conceda a todos os pedidos. Amém, Ele é soberano. E com essa frase final aqui da Sandra, a gente pode orar, porque a hora avança, são muitos pedidos colocados aqui, e a gente entende justamente o que a Sandra acabou de falar com a gente aqui. Deus é soberano, Ele conhece seu coração, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. E Ele, antes de você colocar os seus pedidos aqui, Ele já os sabia. E é por isso que mesmo que se você não conseguiu digitar aí, ore conosco nessa manhã, derrame o seu coração e que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos, ore comigo. Deus, nós te louvamos nessa manhã, e pelo nome santo de Jesus, pela fé que foi colocada em nós, essa fé salvadora, mas que também é uma fé que nos transporta a colocar todo o nosso coração e a nossa confiança em meio às dificuldades diante do Senhor. Porque, como diz a tua palavra, o Senhor é a nossa cidadela, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso socorro bem presente na tribulação. E nessa manhã nós te pedimos, sonda e contempla o coração dos teus filhinhos e das tuas filhinhas, para que cada pedido aqui colocado seja realizado conforme a tua vontade, o teu querer e a tua soberania. E que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa fazer um milagre, traz uma bênção especial para a vida de cada um desses meus irmãos e irmãs. Que a tua vontade seja feita na vida deles, Senhor, por favor. Mas que, como vimos nessa manhã sobre a vida de Abacuque, nós possamos entender que esse momento passageiro de tribulação, e ainda que possa durar algum tempo, não vai nos separar da alegria da salvação, não vai nos separar da alegria do teu amor. Mas, Senhor, se é da tua vontade, cada coisa que foi colocada aqui, realiza, Senhor, e traz uma cura, traz um milagre, traz o resultado disso tudo que foi colocado aqui, para que a glória do teu nome seja exaltada, não a nós, Senhor, mas que possamos sempre dizer, foi o Senhor, que é o nosso escudo e fortaleza, que realizou tudo. Essa oração nós entregamos, alegres no nome do Senhor, felizes porque temos a oração e a palavra. Por isso te pedimos nessa manhã, aumenta a nossa fé e cuida de cada um de nós. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.
Querido e querida, Deus abençoe muito a sua vida. Até o próximo Vida Devocional. Um beijo no seu coração e Deus te abençoe. Tchau, tchau.